Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitar que os queridos estão de pé, irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Miqueias, no capítulo de número 7, o livro do profeta Miqueias, profeta menor, capítulo 7, e o versículo de número 18. Miqueias, bem no meio da Bíblia, capítulo 7, versículo de número 18. Amém, os irmãos acharam? Que nos diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão, do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Amém? Podem assentar, queridos. Obrigado pela amabilidade. Quero louvar a Deus, tributar honra, glória e louvor pela vida de nosso amigo e pastor Wildes Duarte, que já conhecemos de longas datas, né? Dispensa comentário. Eu conheço primeiro do que você, tá? Já conhecemos há muitos anos, né? E isso é uma verdade, né? Eu lembro mesmo que foi um culto dos jovens, né? E Deus me deu uma palavra profética, mas a reverenda Domingas entrou no meio e disse não, né? Ela botou o joelho no chão, Jesus orou, né? Ela orou e Jesus aceitou. Mas o Senhor deu um grande trabalho, ao qual nessa noite estamos aqui, fazer, de fato, está sendo feito missão. Eu louvo a Deus por isso. Minha esposa também disse, quando nós começamos a aula, disse que tinha vontade de ir para a obra missionária. Eu falei, então você vai sozinho, que eu não vou não. Eu já era diferente dele. E não é que ela foi mesmo, está fazendo lá embaixo, tá vendo? Tudo que a gente fala acaba, né? Quero também louvar a Deus pela vida dos companheiros que estão nessa noite, e revê-los a todos. É um prazer, uma alegria. Pastor Gilson, grande amigo nosso. Era para mim pegar ele em casa, mas eu disse para ele que eu tinha que passar na congregação primeiro, né? Aí eu passei lá, não pude pegar ele. Mas vou levar você em casa, viu, Gilson? Glória a Deus. E queremos agradecer a Deus, irmãos, por mais esta grande vitória. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, nós temos, a versículo 1 em diante, até o versículo 14, nós temos a inauguração do templo, né? É habitual em toda a consagração de templo, na maioria das vezes, sempre ler este texto. E hoje também veio ao meu coração o texto, mas não para a temática, apenas a lembrança de que sempre louvavam a Deus pelas conquistas, pelas realizações e sempre na ideia proposta de adoração. Porque a adoração é o poder maior do culto. A adoração é a essência maior do culto. Na adoração, vidas são restauradas, pessoas são curadas, enfermidades são repreendidas, vidas são libertas e muitos são edificados. A música em si não foi feita com a ideia proposta de evangelização. Pode ser usado, né? Segundo o doutor e pregador Jimmy Swaggart, ele dizia isto, Ailton. Então, a proposta da música é para adoração, né? Hoje se usa muito na ideia proposta da evangelização. Um dos que sempre canta os hinos, se os irmãos observarem, no seu compêndio de músicas, é o Mato Nascimento, sempre usa o termo da evangelização. Mas a ideia da música é adoração, louvor. Mas Deus, que já sabia disso, que seria mudado um pouco a proposta disso, eu digo isso porque na consagração do templo, o coral ficava dentro do templo adorando a Deus. Asaf e Jedutum com os demais, os coraitas, aonde glorificavam a Deus. A Bíblia diz que a glória foi tão grande, a glória foi tão tamanha dentro do templo, de que os sacerdotes não puderam adentrar o templo por causa da glória que tomou conta do templo após a oração e consagração de Salomão. Salomão teve um importante papel. Obviamente que a raiz da proposta da construção do templo foi feita em Davi, mas Deus havia dito para Davi: tu não construirás um templo, porque tu és um homem de guerra, né? Mas eu levantarei um após ti, teu filho, a tua herança, que esse sim
construirá o templo. E tanto foi que os feitos de Salomão é falado em todas as camadas sociais hoje em dia, dentro dos conceitos filosóficos, literários, pela excelência que Deus emprestara e concedera a Salomão. E principalmente pela dedicação, pela aplicabilidade, pelo empenho e abdicação de Salomão na construção do templo. Os irmãos que já tiveram oportunidade de ler, que para alguns parece que é uma leitura um pouco tediosa, mas se parar para ler a proposta de Salomão na construção do templo, a minuciosidade e os detalhes de que Salomão propõe e também presta atenção e se dedica na construção do templo, você vê o amor de Salomão para com Deus. Mesmo porque Davi era um grande, podemos até dizer, filósofo, poeta, e Davi, nos seus salmos, ele empresta a ideia da essência e da profundidade de quem era Deus. Salomão, após a sua oração, Deus concedera sabedoria, de maneira que todos os reinos ao redor prestavam continente a Salomão, mas Salomão alcançou e conquistou também esta essência mediante a herança de Davi. Acredito também que o pastor Wilson passou também, pelo nosso querido pastor Natanael, e sem dúvida recebeu dessa essência, como seus irmãos também. E isso, irmãos, é um privilégio, porque uma família de sacerdotes, dentre eles reis e profetas, e eu tenho observado aqui de que nessa noite isso está se refazendo e acontecendo novamente. Glória a Deus. Pedir ao irmão dá um pouquinho de retorno, por gentileza. Por obséquio, príncipe, por favor. E isto é que traz a essência, é que traz a permanência da obra de Deus. Nós somos atacados diuturnamente, de dia e de noite, pelas ações malignas, pelas mensagens falsas, chamados fake news, hoje em dia, mas que de fato atinge muitos por não compreenderem e não entenderem quem é Deus. A Bíblia diz aqui, o tema que nós lemos, que não há quem, ó Deus, é semelhante a ti. Numa outra tradução, segundo a King James, quem é? Não há ninguém igual a ti. Um dos nossos jovens, inclusive um deles ia cantar hoje aqui, mas eles cantavam um hino, dizendo, não há ninguém semelhante a ti, e as tuas obras são semelhantes a ti. Eu falei, muda a letra, está errado. A Bíblia diz que não há ninguém e nem nada semelhante ou igual ao nosso Deus. É importantíssimo isso. Deve ser indelével a alma do crente, a sua memória e a sua compreensão em saber quem é Deus, porque isso define a sua fé, e isso faz você entender de quem de fato, que tipo de crente você é, e mediante o conhecimento que você tem de Deus, é isso que vai te dar perpetuidade, perseverança na sua fé, no conhecer a Deus. Na galeria dos heróis da fé, aonde está prognosticado a parte do capítulo 1, versículo 1, que é conhecido por todos nós sob o alicerce da fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova daquilo que não se vê. Versículo de número 6 diz, que importa que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, porque a Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, versículo anterior, que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é o conhecimento em si. Um dos termos gregos para fé é a compreensão, é o entendimento. E o próprio Senhor Jesus diz, diante a palavra revelada a Paulo, no capítulo 10, versículo 16 de Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Sem palavra não tem fé. Ou seja, é a recepção do conhecimento, a percepção do conhecimento, o armazenamento do conhecimento. Se você de fato começa a receber o conhecimento da palavra de Deus, também começa a desencadear, a crepitar na sua consciência o que é fé. A fé é a menor palavra que tem na Bíblia, mas é a mais poderosa em si. A Bíblia diz no capítulo 11 de Hebreus, pela galeria dos heróis da fé, tido pelos estudiosos e eruditos da Bíblia, a excelência daquele
aqueles que palmilharam e alcançaram o triunfo da fé, a vitória da fé, a premiação da fé, a coroação da fé. Paulo fala desta coroação, dizendo de que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. A fé é que nos faz tangíveis Deus para nós. A fé, ela traz Deus do céu para a terra. A fé, ela mexeu com Deus em sua eternidade para revelar por intermédio de Jesus Cristo a salvação. E a Bíblia nos diz de que não há ninguém semelhante a ele. Para o profeta dizer isso, ele veio no clímax de revelação para saber de quem é Deus, como era Deus, o quanto é a imensidão do seu grande amor. Deus, irmão, não é um ancião, um velho com a bengala na mão, cabelo branco, com dor nas costas, com reumatismo, artrose, artrite, problemas de esquecimento. Deus, para ele não existe gradação, não existe tempo, nem distância, nem tampouco proximidade. Para ele o sol e o dia e a noite é a mesma coisa. Para ele a luz e a escuridão não faz a diferença. Para ele o passado, o presente, o futuro é a mesma coisa. Para ele não existe medição. Deus é atemporal. Não existe nada que se possa enquadrar, colocar, formar e depositar Deus numa caixa. Ele é maior, ele é Senhor, ele está acima, ele é grande, ele é glorioso, ele é supremo, superlativo, altaneiro, cândido, glorioso. É o Deus que esta igreja serve. E hoje aqui nessa noite, numa doxologia de palavras de adoração, quero que você neste momento caminhe comigo do Calvário ao Pentecoste para vislumbrar, ver, glorificar e enaltecer a este Deus, que ele permanece o mesmo. Ele é Deus de Gênesis, ele é Deus de Apocalipse, ele é Deus do Pentateuco, ele é Deus dos profetas, ele é Deus da lei, ele é Deus da graça, ele é Deus do milênio, ele é Deus do juízo final. Para ele, ele é o Senhor. Diz o profeta Isaías no capítulo 40, dizendo: tu, anunciador de boas novas, sobe ao monte alto e anuncia. E ele diz: o que hei de anunciar? Anuncia que toda erva, sopra-se a erva, sopra-se o vento, seca-se a erva, e todo homem é como a erva do campo. Sopra-se o hálito do Senhor, vai-se a glória do homem. Nunca ouviste que o Eterno nem se cansa e nem se afadiga, de que ele esquadrinhou com a sua mão a profundidade da terra, os fundamentos do planeta. Antes de todas as coisas ele já existia. Não ouviste desde o passado que ele não se cansa e nem se fadiga. Ele é o Senhor. Aleluia. E os que nele confiam correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quem nele confia, é o que Paulo diz: se alguém quer se gloriar, olha para cá, se alguém quer se gloriar, glorie-se na cruz de Cristo. Glorie-se na cruz de Cristo. Sabe o que Paulo estava dizendo? Você quer se ostentar, você quer se enraizar, você quer se fundamentar, você quer se apoiar em algo, apoie-se nele, confie nele, no seu grande amor. Conhecer Deus ultrapassa o legalismo da religiosidade. Conhecer Deus ultrapassa os conceitos filosóficos, literários, científicos, fisiológicos, de todas. A epistemologia se perde mediante a grandeza desse Deus. Não existe compêndio, vocabulário, gramática, idiomática que possa descrever quem é Deus. Ele é acima de toda compreensão e entendimento. Não há conselheiro, não há quem o possa ensinar, não há quem o possa orientar. Ele é Senhor, ele atestou, aprovou a sabedoria. Diz Eliú e os seus amigos de que a morte o Apolion ouviu-se falar da sabedoria, não sabia onde estava, mas Deus a conhecia, aprovava
e lhe dirigia as mãos da sabedoria. A Bíblia diz no capítulo 8 de Provérbios, leba, abaiazubiba para cá o amante. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. E a própria sabedoria dizia, no capítulo 8 de Provérbios, eu era o seu aluno. A sabedoria dizia, eu era seu aluno. Eu, a sabedoria, que conheço todos os mistérios e tenho resposta para todas as coisas, de toda a sistemática, a estratégia de conquistas, de guerra. Por mim faz a paz e por mim se faz a guerra. Mas eu estava ali, no princípio, antes das estrelas serem chamadas, antes das alvas cantarem, eu estava ali. Era seu aluno, aprendia, e o termo diz assim, com as suas delícias. Numa tradução mais próxima diz, eu brincava com ele. Oh, aleluia. Por isso Paulo, numa prefiguração profética, ele diz no capítulo 2 de 1 Coríntios, aprove Deus salvar os crentes pela loucura do Evangelho, de sorte que Deus escolheu as coisas que não são, para confundir as que são, para que toda a carne não possa se gloriar perante Ele. E Deus revelou a salvação, não pela sabedoria dos homens, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Aleluia, 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 aleluia. Se tentássemos explicar Deus aqui, fugiria a minha consciência. Mas o que eu quero dizer é que Ele é grande. Não há nada, ninguém maior do que Ele. Aleluia, aleluia. Baramahuriembari. Se você conhecer Deus nessa noite, a tua namorada, o teu namorado, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, as tuas filhas, a tua riqueza, o teu saber, o teu conhecimento, nada, ninguém poderá separar você deste grande amor. Paulo, que tinha esta compreensão, no livro de Romanos, no capítulo 8, ele diz assim: o que nos poderia separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Aleluia, aleluia. Presta atenção que está vendo a revelação. Eu já recebi revelação aqui. Eu quero que chegue na sua alma essa revelação da palavra. Aleluia. O que nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a morte, nem o inferno, nem os anjos, nenhuma outra criatura, nem a vida, nem a fome, nenhuma outra criatura, nem neste século, nem no porvir e nem no futuro poderá nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Olha para o teu irmão, para a tua irmã e diz assim: você conhece Deus? Talvez se você conhecesse a mente de cada um aí, você ia dizer, você não conhece, porque se conhecesse, você tinha dado glória a Deus aí. Ou você já teria o aceitado como Ele, a Ele. Aleluia. Não há ninguém semelhante a Ti. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amarule. Deveria aquele mondeli eremar. Deramalaya anterquilori maienchize manoter bargolom tilize mandarama. Rebati que le maru antile serminiculo minerverium. Namarabati kermetilore mababargino monteriba pertili burgini farbedermini. Revarayazara kemio babaparidu. Ginimeter gelio mondoro montiterderio tarnayazar. Everbiter biniculo minarebetiza. Havutilex sambarbiatai. Minha revelação
revelação está no meio de vós, né? Quantos podem adorar? Quantos podem adorar? Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que ao longo da jornada, 15 anos, aqui, trabalho no ministério. Como eu estou acompanhando? Ao longo da jornada, tenho certeza que muitos pararam, muitos desistiram, muitos tentaram fazer o pastor Wildes parar, por não compreender quem é Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. E a Bíblia diz no capítulo 22 de São Mateus, versículo número 37, Jesus disse, os discípulos perguntaram ao Senhor, qual é o maior mandamento? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Aleluia. Aí você disse, mas o texto diz que se não amar o próximo, eu não estou falando do próximo agora, estou falando de Deus. Quem ama a Deus ama o próximo. Não existe amor verdadeiro para com Deus se não existe amor verdadeiro para com o próximo. Aleluia. É por isso que o salmista diz assim, como os servos bramam pela correnteza das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Oh, aleluia. Como os animais no campo e na floresta sente, água não tem cheiro, mas eles sentem a água, o ribeiro, o borbulhar das águas a quilômetro de distância e aspiram por ele. A minha alma suspira pela tua presença como sedento no deserto. Não está faltando poder, irmão. Não está faltando poder. Está faltando quem ame a Deus. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Aonde está verdadeiros adoradores? Amor a Deus traz poder, amor a Deus traz graça, amor a Deus traz virtude, amor a Deus traz unção, amor a Deus traz manifestação do Espírito Santo, amor a Deus traz a glória do céu para a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. O amor de Deus trouxe Jesus à terra. Aleluia. O amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. O amor de Deus trouxe Jesus à terra. O maior acontecimento da humanidade não foi o homem pisar na lua, foi Deus pisar na terra em forma de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quem já teve a oportunidade de ler o capítulo 18, 17 e 18 de João, quando Jesus, em sua oração sacerdotal e intercessória, ele diz ao Pai, eu estou sentindo graça, estou tentando me segurar. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo, abre a mente. 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 Abre o teu coração nessa noite, e tu vai andar no mar da revelação da palavra. Aleluia, não há ninguém semelhante a Ele. Jesus, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 e 18 de João, Jesus diz:
Lá 16, 17, Jesus fala ao Pai dizendo: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, e a glória que tu me deste eu dei a eles. O nome que tu me deste eu dei a eles. Aleluia, aleluia. Marabadarabaracá, Lemanarayot Shezai, Mentrie Baracalamasá, Mantarabadá. Aleluia, aleluia. Tem crente por causa de uma dor de cabeça não vem para a igreja. Eu estou com a cabeça aqui doendo, irmão. Chega, o tampo está saindo aqui. Sai em nome de Jesus. Mas se fosse por causa de dor de cabeça, eu não vinha para a igreja. Muito menos pregar. Tem crente que por causa de uma gripe, já saiu. Por causa de uma gripe, por causa de uma febre. Se você entendesse Deus e amasse a Ele, se tivesse com febre, você vinha para a igreja. Porque aqui tem cura. Se tivesse desempregado, você vinha para a igreja, porque aqui tem emprego. Se tivesse dinheiro, você vinha para a igreja, porque aqui tem dinheiro. É a casa da moeda. É a casa da moeda. É a casa da moeda. É a casa do Pai. Na casa do Pai não falta nada. Minha esposa sempre disse que meus filhos ainda não descobriram que eu sou pobre. Porque quando eles ligam lá: pai, eu preciso de dinheiro. Eu posso não ter, mas para eles eu tenho. Ainda mais o Pai Celeste. Você está na casa do Pai. Você está na presença dEle. Aleluia. Aleluia. A complexibilidade e a profundidade do amor de Deus, o apóstolo Paulo diz assim, que não há como mensurar, aquilatar, avaliar, quantificar, calcular a graça, que ela é alta, é profunda, é larga, é comprida. Aleluia. Paulo, escrevendo no capítulo 11 de Romanos, versículo 36, diz: ó profundidade do conhecimento, de toda a ciência, porque para Ele, por Ele, nele são todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Jesus disse assim em sua oração sacerdotal: quem ama as minhas palavras e os meus mandamentos, quem ama a minha palavra, os meus mandamentos, o meu Pai o amará. O meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos e nos manifestaremos a Ele. Quantos amam a Deus essa noite? Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus. Enquanto eu estou falando, Ele está curando. Enquanto eu estou falando, Ele está libertando. Enquanto a sua palavra está sendo dita, milagres estão acontecendo aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Tem muitos homens na Bíblia que eu admiro, dentre eles Davi. Mas eu admiro um camarada chamado Jó. E já vi muita gente dizendo assim: eu não quero ser Jó. E nem tão pouco a paciência de Jó. Não se preocupe não, que Deus não está preocupado em pegar você na sua palavra. O exemplo de Jó já foi dado. Jó não tinha visto Deus. Não tinha tido uma experiência, apesar de conhecer, falar com Deus, Jó não tinha essa experiência tão íntima. E em suas defesas de filosóficas, as exposições de conhecimento, você pode observar ali que em todo aquele ensaio, eles falam de tudo. Do trabalho do homem, da terra sendo formada, do Orion,
das alvas cantando juntas. Eles falam de tudo, de todo conhecimento, a ponto de Deus dizer para eles: o que é que vocês estão falando sem propriedade? Vocês querem conhecimento? Dá minha mão que eu vou ensinar para vocês agora. Aleluia. Depois de toda a situação, no capítulo 42, Jó diz assim: de ouvir falar, eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Deus não está preocupado que você seja um exímio pregador, um cantor dos melhores, que você seja um tocador, instrumentista, um pastor. Não, Deus não está preocupado que você seja um profissional em qualquer área. A maior preocupação de Deus e que Ele procura é verdadeiros adoradores. Adoradores aqui não é essa expressão que se fala muito hoje, né? Levante sua mão, adore. É mais do que isso. Quem adora não precisa nem dizer para levantar a mão, ele já está adorando. A sua alma está tomada pela presença de Deus, e não há água que possa apagar este fogo. No capítulo 8 de Cantares de Salomão, diz o poeta Salomão, dizendo: as muitas águas não poderiam apagar este amor, e nem os muitos rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a sua riqueza em troca desse amor, certamente seria desprezado. Aleluia, aleluia. Porque não há ninguém semelhante a Ele. Aleluia. No capítulo 2 de Josué, a Raabe, hein, João Batista? Aquela meretriz, no termo vulgar, prostituta, Raabe, quando ela escondeu os espias na sua casa, eles, curioso para saber por que ela tinha colocado a sua vida em perigo, da sua família, para esconder homens que ela não conhecia. Ela disse: eu não conheço vocês, nem tampouco o Deus que vocês servem, mas as nações ao redor do deserto têm ouvido falar quem é este Deus. Aleluia. E porque este Deus tem guardado vocês, eu percebi de que Ele não é só Deus do céu, é Deus da terra também. Aleluia. Dá glória a Deus aí, crente. Dá glória a Deus aí, crente. Adora a Deus, porque hoje na tua adoração o milagre já chegou na tua casa. Quando você chegar na tua casa, o milagre já está lá. Aleluia.